Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. Bem, o programa de hoje vai ser para vocês de uma surpresa imensa de eu ter tido a oportunidade de gravar um programa com uma pessoa que eu admiro muito, mas sei que principalmente todos os paulistas admiram e amam ela de paixão, porque é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde e ao mesmo tempo é uma pessoa que tem um poder de transformação, uma pessoa que vai dar para nós uma oportunidade de a gente ajudar muitas pessoas através da coragem que essa mulher teve de contar a história da vida dela e dos momentos também muito tristes que ela passou, mas que se recuperou simplesmente porque ela escreve um livro que tem o título O Amor que Transforma. Eu estou falando de Dona Lu Alckmin, que esse livro nós vamos decorrer o programa em cima dele. Estou aqui com ela à minha esquerda aqui, como eu e ela intimamente já temos comunhão de muitos valores iguais na vida. Eu tenho uma missão na área da saúde, que eu mesmo sendo um homem sem estudo, sendo uma pessoa que não fui preparado para estar na área de saúde, nem conhecimento nenhum sobre isso, porque não me formei, mas aprendi por excesso de amor. Quando você tem uma força de ter amor, você tem condições de buscar o conhecimento daquilo que você vai fazer. E se você tem amor por fazer aquilo, tenha certeza que você vai ter êxito naquilo. Eu pedi esse programa com a Dona Lu, porque eu acho que a sua história tem muito a ver com a história no nosso Hospital do Amor, porque nós temos milhares de mães nesses 55 anos que sofreram a perca de um filho ou de alguns filhos, e essas mães, sem dúvida nenhuma, começam a se perguntar por que isso comigo? Por que foi acontecer isso comigo? Porque é uma dimensão de muitas mães que talvez não se encontraram. Eu acho que esse livro que a senhora escreveu veio de encontro com essa necessidade que alguém possa falar isso com tanta simplicidade, mas com tanta honestidade, com tanto amor quanto a senhora descreveu no seu livro. E para mim dizer que o livro mexe comigo intimamente, eu quero mostrar no começo do programa que eu já tive uma afinidade, e tenho essa afinidade com Tomás, ao ponto que ele uma vez ficou hospedado na minha casa, e ele se hospedou um tempo. Eu vi que ele estava numa fase que ele gostava de cavalo, queria ficar uns dias em casa, ficamos juntos, e nós tivemos tanta intimidade que ele contaminou tão forte a minha família toda, que minha filha, nós todos, ficamos tão embebecidos pelo carisma dele, pela humildade dele, e escolhemos, era o primeiro neto meu que ia nascer, todos nós escolhemos unânime o nome do neto em razão do seu filho. Quer dizer, a gente se contaminou por ele, né? Imagina que vocês acho que o Brasil inteiro tem que conhecer essa história de amor de uma mãe que relata sobre um filho que era um filho que tinha uma característica de ter um carisma muito forte, mas extremamente humilde ele, extremamente numa posição que poucos jovens na idade dele tiveram talvez aquele sentido que ele tinha de ser filho de um governador, de um homem
um homem muito importante, mas que ele se portava como ele era, humilde, simples, e buscava o caminho dele, a vida dele, nos valores dele. Eu estou descrevendo isso para dar um pouco de curiosidade para vocês, o tanto que esse livro é bonito. E também descrevendo um pouco a intimidade que eu tive com o Tomás muito tempo, na convivência que ele ficou em casa. A gente passou a ser um grande admirador dele. E o programa, ele tem essa virtude, Dona Lu, de querer ajudar as pessoas a passar pelas dificuldades e aceitar essas dificuldades sem estar brigando com Deus, sem acreditar que ele é um perseguido por Deus, que ele é uma pessoa... Então, acho que eu vi que quando eu escrevi um livro, eu ajudei muitas pessoas. Eu tenho mais de 100 pessoas que assumiram funções como eu assumi. E alguns fazem melhor do que eu faço. E, lógico que a dimensão é menor, por isso talvez não apareceu tanto, mas é impressionante o que nós podemos causar com um livro. Eu comentei tudo isso para introduzir no programa, independente de tudo, que eu tenho admiração pela senhora e pelo governador Alckmin, mas para dizer que o tema do seu livro, ele é um tema que vai transformar muitas coisas, e muitas coisas muito melhor que a senhora possa dar, o alcance que vai ter isso. Eu estou vendo que, ao ler o livro, eu fiquei encantado, e aí eu pedi para a senhora me dar a oportunidade de gravar esse programa. Então, nós temos de falar de um assunto que é complexo, mas queria que a senhora me contasse como é que a senhora teve essa vontade, como é que começou essa força da senhora poder repartir a sua experiência. Então, Henrique, dizer da minha alegria, né, de poder participar do seu programa, para mim é uma honra, e poder contar do Tomás, né? Então, eu quero, antes de falar quando eu quis escrever o livro, contar que no dia que eu fiquei sabendo que ele tinha partido, no mesmo instante que eu fiquei sabendo, eu pedi a Deus que me desse sabedoria, que eu pudesse compreender. E no mesmo instante, Deus me mostrou o caminho. No mesmo instante. Foi naquele momento que a senhora descreve no livro? Que eu estava vindo de carro e viu aquela rezando, estrela? Eu olhei, tinha uma estrela no céu, pelo menos do lugar que eu estava sentado no carro. Eu avistei apenas uma estrela e eu tinha certeza que aquela estrela era o Tomás. E a senhora se fixou naquilo? E eu olhei e falei, Tomás, eu sempre amei fazer o trabalho social. Mas agora, com a sua partida, eu vou fazer com 3 vezes mais amor, porque foi a forma que eu encontrei de te manter vivo. Então, ele pode não estar comigo fisicamente, mas espiritualmente ele está todos os instantes comigo. Mas isso ninguém tem dúvida. E aí, eu pedi para as pessoas, para a minha equipe, que me desse apenas um mês. Eu falei isso no dia seguinte. Na hora do velório, eu falei, vocês me deem apenas um mês, que eu vou ficar com a minha família, com os meus netos, com os filhos, né? E daqui a um mês, exatamente, eu volto a trabalhar e vou trabalhar com maior afinco. E assim eu comecei a trabalhar. E a cada pessoa que vinha me contar, né, que através da padaria artesanal estava conseguindo pagar o estudo dos filhos, outra pessoa me contando que através da escola de moda já tinha aberto uma confecção, ou outros que falavam, eu abri o meu salão de beleza dentro da minha própria casa e estou podendo cuidar dos meus filhos. Outros, eu estou reformando a minha casa através da escola da construção civil, e cada um contando. Então, a cada momento eu falava baixinho, Tomás, você que está fazendo que através de mim. E quando aí eu conto no livro, eu começo o livro sobre a Rota da Luz, né? E quando eu comecei, porque essa Rota da Luz, há muito tempo os peregrinos, né, me pediam que, como esposa do governador, que eu conseguisse um caminho mais seguro, mais bonito, para que as pessoas não fossem para Aparecida através da Dutra. E eu vinha procurando esse caminho, conversando com a Secretaria de Turismo, com a Secretaria de Transportes. E eu lembro que eu contava para o Tomás, e ele falava assim,
mãe, o dia que você for inaugurar, eu vou com a senhora ou de moto ou a cavalo. Então, quando fez 1 ano que ele partiu, no dia 2 de abril de 2016, depois da missa, a missa foi no dia 2, eu comecei a caminhada saindo de Mogi das Cruzes no dia 3 de abril de 2016. E foi assim um momento maravilhoso para mim, foi assim um momento de reflexão, de fé, de mais um encontro com Deus, de uma intimidade, de uma intimidade que a senhora está desligada de todos os produtos que envolvem a gente, a vaidade, tudo. É comida boa, é ar-condicionado, é carro bom, foram caminhando. 218 quilômetros em 7 dias. Mas assim, foi maravilhoso. E aí você, a cada vez mais, você tem a certeza que a gente está aqui de passagem, né? Sem dúvida. E nós temos que deixar algo aqui para a nossa vida valer a pena. Então, o Tomás tinha uma missão, quem sabe, de fazer eu trabalhar mais. Mas uma coisa que eu quero testemunhar para a senhora, eu também fiz o Caminho de Santiago para escrever o primeiro livro. E no caminho do Santiago, o resumo principal que eu administrei foi que eu tive absoluta convicção que nós todos somos irmãos, que só existe um Pai. Que eu fui marcando sistematicamente que quando deu a 15ª língua diferente, eu não falo mal português, inglês não falo. Quando eu via, e nós todos se entendíamos pelo olhar, pelo sentido de respeito, de carinho, de fraternidade, os mais velhos chegavam, a gente dava lugar para a pessoa ir lavar uma roupa na frente, outra pessoa comer na frente. A fraternidade que eu vivi naquele momento do caminho foi assim, peraí, nós todos somos irmãos. Eu fiz 23 dias o caminho, 511 quilômetros de Burgos. Então passei por uma experiência, como a senhora está dizendo, que fez eu ter uma intimidade muito maior com Deus e saber que não existe outra forma de imaginar que nós todos somos irmãos. E um espírito, o caminho traz para cada um uma força. E eu tive uma luz de também buscar uma coisa que é importante, buscar a minha essência de uma forma, eu acho que eu consegui à noite recordar a minha vida inteira, se reencontrar. Quer dizer, isso tudo é muito válido. Outra coisa que é comum, que a senhora disse agora, eu perdi 2 pessoas que eu amei muito, meu pai e meu avô. E eu já perdi outras pessoas, mas pessoas que você tinha admiração por elas não morreram, elas estão todo dia comigo. Eu falo do meu pai todo dia, eu falo do meu avô todo dia, eu uso os termos deles em cada lugar que eu estou, e eles estão vivos. Quando você tem essa sua afinidade que tinha com o Tomás, essa sua cumplicidade, essa sua forma tão íntima com o seu filho, ele só está numa outra vida que Deus acolheu ele porque chegou a hora dele. Mas, enfim, nós podemos dizer para as pessoas que a gente vive com a certeza que estamos falando com eles, que estão nos ajudando, que eles fizeram a gente crescer. Né? Então, acho que essa experiência, que o programa Acima de Tudo o Amor, ele tem muito a ver o amor que transforma. Por isso que nós estamos nesse primeiro bloco, entrando no mérito um pouco. Eu vou agora no segundo e terceiro bloco, nós vamos entrar um pouco no livro. O livro é muito interessante, é muito forte tudo que ela escreve no livro, mas a história tem que começar contando que a senhora veio, no segundo bloco, a senhora veio de uma família que me encantou, me deixou apaixonado de saber a origem da senhora e que a senhora pôde, de uma maneira tão simples de escrever, a beleza que é ter nascido e a sua intimidade de uma mãe com 11 filhos, mais um, são 12 filhos, uma mãe que tinha um coração maior que todas as mães que têm 1 ou 2 filhos. Como é que pode existir tanto amor? No segundo bloco nós vamos entrar um pouco mais no livro, tem muitas histórias, nós vamos voltar em vários temas
E o livro é muito impressionante, por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês. Por acima de tudo, amor. Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto, que é o Telemarketing, para poder nos ajudar. Como vocês sabem, a despesa do hospital cada vez aumenta mais e nós precisamos muito e muito de ajuda. Por isso nós estamos fazendo mais esse apelo, que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma. Se você receber uma ligação do nosso hospital, que você possa nos ajudar, que é muito importante para nós. Muito obrigado. Hoje eu vou apresentar para vocês uma grande novidade em favor do Hospital de Amor. A marca Montana, do Grupo Marfrig, selou conosco uma parceria que vai nos doar 35 toneladas por mês para Barretos, onde nós servimos 9.500 refeições. Em qualquer lugar que vocês forem, em qualquer supermercado, dê preferência a essa marca, porque ela vai estar ajudando a gente servir refeições gratuitas a milhares e milhares de pacientes de câncer. E com isso você está contribuindo diretamente para nos ajudar.